Olá, jovens! Hoje nós vamos aprender os termos integrantes da oração. Vem comigo, assiste o vídeo até o final e não erre nunca mais. Vamos lá, termos integrantes da oração. O que é isso? O que quer dizer isso? Se você se lembra bem, a gente já estudou o que é uma oração, frase, oração, período. A gente já estudou tudo que compõe a base da sintaxe e a gente já estudou também os termos essenciais da oração. O que tem essencialmente ali, que é o sujeito e o predicado, os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Agora a gente vai passar para a fase 2, que são os termos integrantes da oração. O que tem, além do sujeito e do predicado, o que mais compõe a estrutura da oração. De início de conversa, a gente vai falar dos complementos verbais, que são os objetos da ação verbal. E aí a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Esses objetos são os complementos dos verbos transitivos. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto e o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Como é que eu sei que um objeto é direto ou indireto? Bom, para início de conversa, a gente vai ficar de olho nas preposições. Em tese, geralmente, normalmente, quando o objeto tem preposição, ele é o objeto indireto. Quando o objeto não tem preposição, ele é o objeto direto. Às vezes não dá muito certo. Vamos observar aqui. Olha só, o objeto direto. Bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Para começar, a gente tem aqui dois verbos. Vamos analisar esses verbos. Primeiro verbo é o verbo bongava. O que é bongava, Amanda? Não sabe o que é bongava? Pois é, um verbo meio arcaico, né? Esquisito. Bongava quer dizer procurava. Bongava é procurar, basicamente. Então, ele procurava pelas confeitarias algumas frutas. Tá, o que ele procurava? O que ele bongava? As frutas? Objeto direto, complemento do verbo bongava. Comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. O que ele comprava? O queijo e o pão da padaria francesa. E as outras coisas, às vezes, sempre. Está completando o sentido do comprava? Não tá. O que está completando? O que ele bongava? Algumas frutas. O que ele comprava? O queijo e o pão da padaria francesa. Esses são os complementos de cada verbo. Tá procurando aí, achou alguma preposição? Lembra o que é preposição, não lembra? Para, per, perante, por, ante, lembrou? Ok. Tem preposição ou não tem? Objeto direto. Agora, pode acontecer do objeto direto ser preposicionado. Vamos falar sobre isso. Quem determina se tem preposição ou não no complemento é o verbo. É o verbo que é transitivo direto ou transitivo indireto. É ele que pede um complemento com preposição ou pede um complemento sem preposição. É o verbo que determina isso. Aquela coisa de quem compra, compra algo. Quem precisa, precisa de algo. Quem determina isso é o verbo, não é o próprio complemento. Então, a gente vai classificar o objeto direto e o objeto indireto de acordo com a determinação do verbo. Se o verbo for transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que apareça um objeto direto com preposição. Isso pode acontecer em concurso cai muito. Por exemplo aqui, todos amam a Deus. Ele comeu do bolo. Tem outros exemplos tantos por aí, mas foca nesses dois. Quem ama, ama alguém. O verbo amar não pede preposição. Mas eu coloquei aqui. Mas ela não é necessária pelo verbo. Se ela não é necessária pelo verbo, ela não muda a classificação desse objeto. Ela está ali por algum motivo, ela está ali para dar ênfase, ela está ali para não ter ambiguidade, ela está ali por várias questões, mas ela não é necessária a partir do verbo. Então ela não muda essa classificação. O objeto continua sendo direto, mas ele é preposicionado. Outro exemplo, ele comeu do bolo. Quem come, come algo. Não precisa comer de algo. Por que ele colocou isso? Ele colocou para especificar, para dizer que não comeu o bolo inteiro, comeu só um pedaço. Ok, a preposição está aí, ela não está errada, mas ela não muda a transitividade do verbo. Então, ela não muda a classificação do objeto, que continua sendo direto com preposição.
Ok? O indireto. Pensando no Brasil, nos tornamos a 7ª economia no mundo. Quem pensa, pensa em alguém, em alguma coisa. Aqui esse em é o Brasil, aí tem a contração, em mais o, no, pensando no Brasil, objeto indireto, porque é o complemento de um verbo transitivo indireto. Até aí tudo bem? Podemos seguir? Vamos seguir. Complemento nominal. Complemento nominal, ele é igual ao complemento verbal. Só que ele não está completando o verbo, ele está completando o nome. O que é nome? Nome é substantivo, nome é adjetivo, nome é advérbio, nome é o que não é verbo. E aí você está completando a ideia de alguma coisa que não é um verbo e é um nome, é um complemento nominal. Olha o exemplo. A linguagem é inseparável do homem. Ora, do homem está completando a ideia de inseparável. Inseparável é verbo? Não, o que a gente tem de verbo aí nessa oração é o é. Né? É verbo. Inseparável não é verbo. Se do homem está completando a ideia de inseparável, que é um nome, no caso um adjetivo, então ele é um complemento nominal. Tudo bem? Por fim, e não menos importante, agente da passiva. O que é o agente da passiva? Pensa aí. Agente é quem age. Passiva, voz passiva. Ele é o cara que age o verbo quando a construção da frase está na voz passiva. Olha só. A moeda de gelo foi inventada por um pobre homem gelado. A moeda de gelo é o sujeito aqui dessa oração. E esse sujeito é passivo. Ele não age o verbo. Ele sofre o verbo. Voz passiva. Quem é que age esse verbo? Quem é que inventa? Um pobre homem gelado. Então, esse cara, esse termo, ele é o termo que agiu dentro da voz passiva. Esse cara é o agente da passiva. Tudo bem? Tudo fácil? Suave? Ok, então, por hoje é só. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!